Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos trabalhar um pouquinho mais sobre contos. Vamos trabalhar contos enquanto gênero discursivo literário. Vocês sabem que os textos da nossa língua portuguesa são denominados de gêneros textuais. E esses gêneros textuais, eles se apresentam com diversas nomenclaturas, que são as palavras que identificam as características do texto. Então, vocês com certeza já tiveram a oportunidade de ler, por exemplo, um texto do gênero textual poesia. Então, poesia é um gênero textual que apresenta algumas características, é composta em versos, em estrofes, cada conjunto de versos constitui uma estrofe, existe uma separação entre uma estrofe e outra, e temos outros elementos, como metrificação, ritmo, harmonia sonora, tudo para promover um efeito musical na poesia. É um texto diferente. Nós também temos os outros textos que são denominados de textos em prosa. O que é uma prosa? Uma prosa narrativa é um texto no qual o escritor pode utilizar toda a linha constante numa página, Então ele usa até o final da linha, diferente da poesia, porque a poesia às vezes vai até a metade da linha, um pouco antes da metade, um pouco depois, mas ela não ocupa, via de regra, a linha toda. Já o texto em prosa constitui ali de um gênero textual que ocupa a linha toda, seja num texto escrito num caderno, numa folha de caderno que tenha linha, seja um texto digitado ali, numa folha A4 no ambiente virtual. Então, nós temos textos em prosa, textos em forma de poesia. E os gêneros textuais em prosa podem ser variados, Nós podemos fazer a leitura de crônicas, de contos, romances e etc. Então, vamos atentar um pouquinho sobre as características do conto. Parabéns por estarem aí assistindo as videoaulas, espero que aprendam, espero contribuir com o conhecimento de vocês com relação aí a nossos aspectos literários e linguísticos da língua portuguesa. Então vamos ver os objetivos? Consistem em fazer a leitura e a interpretação de um conto, inferir informações implícitas no conto. Inferir significa tentar adivinhar, tentar, fazer ali um cálculo, deduzir o que significa determinada palavra ou determinada expressão dentro de uma frase. Às vezes a gente parece que não conhece a palavra, não conhece a expressão, mas a gente pode tentar dar conta de inferir, de tentar adivinhar, de tentar deduzir o significado. Também vamos reconhecer os efeitos de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então vamos fazer a leitura do conto A Semente da Verdade. O imperador precisava achar um sucessor. Sem filhos nem parentes próximos, ele decidiu chamar todas as crianças do reino. Tai foi uma delas. Ele era um ótimo menino, dedicava-se ao jardim de sua casa e cada planta tocada por ele crescia viçosa e forte. No dia marcado, dirigiu-se ao palácio, onde havia milhares de pequenos súditos. O imperador disse: crianças, preciso escolher o meu sucessor entre vocês. Vou lhes dar uma tarefa. Aqui estão algumas sementes e quero que vocês as cultivem. O trono será daquele que me trouxer, daqui a 1 ano, a planta mais bonita. Tai era um excelente jardineiro e com certeza faria muito bem o que o imperador pediu. Porém, por mais que se esforçasse, a semente não brotava. O menino fez tudo o que podia, mas seus esforços não adiantaram. Até o dia de apresentar a planta ao imperador. A semente de Tai não havia brotado e o menino estava tão preocupado que não queria enfrentar as outras crianças. Porém, seu avô disse: você é honesto, vá até o imperador e diga a verdade. Sua dedicação foi máxima, mas a semente não brotou. Não se envergonhe, querido. Apenas explique o que você fez, pois devemos sempre agir com honestidade, buscando a felicidade, sem que a nossa alegria faça alguém infeliz. O imperador chamava as crianças e examinava os vasos. Não sorria e nem esboçava contentamento. Tai estava muito nervoso, pois se o imperador não havia até agora aprovado aquelas plantas maravilhosas, o que não diria de seu vaso sem nada? Vejamos, meu jovem,
O que tem aí para mim? Tai não pôde mais evitar as lágrimas. Com a cabeça baixa, mostrou o vaso ao imperador e disse: Senhor, sou o jardineiro e uma de minhas virtudes é a perseverança, mas por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. Meu avô ajudou a pensar sobre o que fazer e optei por dizer a verdade, contar meu esforço e pedir-lhe perdão. Não se envergonhe, criança. Você fez o certo. A sua grande virtude foi dizer a verdade, pois eu havia queimado todas as sementes e nenhuma poderia germinar. Portanto, você foi o único que, de fato, plantou a semente da verdade. Então, fizemos a leitura do conto e vamos para a nossa primeira atividade. Observem que aqui tem um fragmento do conto, um trecho que foi extraído da história, da narrativa que acabamos de ler. Tai foi uma delas. Ele era um ótimo menino, dedicava-se ao jardim de sua casa e cada planta tocada por ele crescia viçosa e forte. Observem que a palavra viçosa está em destaque, está em negrito, e vocês vão responder o que a palavra destacada no trecho revela sobre as plantas tocadas por Tai. Então, é um momento de reflexão sobre o conto e de treinar a escrita de vocês. Podem elaborar aí 2, 3 frases para dar conta de responder a essa questão. Retornando então, pessoal, observem lá que as plantas cresciam fortes, bonitas e exuberantes, né? Então, a palavra destacada, viçosa, né, significa essa ideia de que a planta estava com beleza, né, com vida, estava viçosa, exuberante, ou seja, muito bela,
né? Bonito de apreciar, certo? Atividade 2. Porém, por mais que se esforçasse, a semente não brotava. Temos mais um fragmento, né? O menino fez tudo o que podia, mas seus esforços não adiantaram. E agora, observem que o negrito da frase está na palavra mas. Que tipo de relação as palavras destacadas estabelecem no trecho? Né? Também nós temos a palavra porém, lá no início do fragmento. Tá? Então, nós temos duas palavras que estão em negrito aqui para nós analisarmos. A palavra porém e a palavra mas, certo? E é nessas palavras que vocês vão focar para pensar que sentido que essas palavras dão ao texto, né? Que tipo de relação essas palavras estabelecem nesse fragmento? Será que elas estabelecem uma relação de somar ideias? Ou será que é de contrariar, de mostrar uma oposição de ideias? Né? Então eu vou pedir para vocês responderem e explicar, justificando aí a resposta de vocês, qual é a relação estabelecida pelo mas e pelo porém nessa frase. Retornando então, pessoal, observem que o mas e o porém são palavras que estabelecem relação de oposição entre o que Tai queria e esforçava-se para realizar e o que ele realmente conseguia. Né? Então, o Tai, ele queria que a semente brotasse, ele queria que crescesse uma planta viçosa, tanto quanto as que ele estava acostumado a plantar. Né? Ele já tinha esse hábito, ele era jardineiro, então todas as plantas que ele tocava cresciam viçosas. Porém, isso foi contrariado, não foi isso que aconteceu. Então nós temos ali o mas e o porém, que são duas palavras que nós chamamos de conjunções.
né? E são conjunções adversativas, né? Vocês se lembram das conjunções? Elas dão a ideia, as adversativas dão a ideia de oposição de ideias, né? Eu queria ir para a praia, porém não dá porque está chovendo. Eu queria ir para o shopping, né? Mas não posso, né? Pois estamos em uma pandemia. Então é melhor pedir alguma coisa que eu gostaria de consumir no shopping, algum lanche para comer em casa, né? Mas não ir até lá e me submeter a uma situação que não seja possível. Então a gente tem o mas, o porém, no entanto, todavia, entretanto, contudo, que são sinônimos, podem ser utilizadas, né, aí para dar a ideia de oposição, de situação que contrariou uma expectativa inicial, certo? Então, se vocês conseguiram mais ou menos pensar alguma coisa nesse sentido, para inferir o sentido produzido aqui no uso da palavra mas e porém, acertaram, ok? Vamos para a terceira atividade? Então, Senhor, mais um fragmento, né? Sou o jardineiro e uma das minhas virtudes é a perseverança, mas por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. Meu avô ajudou a pensar sobre o que fazer e optei por dizer a verdade, contar meu esforço e pedir-lhe perdão. E agora, pessoal, que ensinamento, né? Qual que é a ideia, de que trata esse conto? Qual que foi a intenção do escritor ao elaborar esse conto com esse enredo, com essa sucessão de acontecimentos, tá? Então, vou deixar vocês aí um tempo, né, para pensar sobre mais essa questão. Retornando então, pessoal, observem aqui, né, que a gente poderia afirmar, né, que este conto
é sobre valores morais, como ética e honestidade, utilizando aí as mesmas palavras até que já foram citadas lá no subtítulo do conto. Né? A gente tem aqui um ensinamento moral sobre ética, né? O que significa você agir corretamente em todas as situações do cotidiano. Né? E honestidade, ser honesto, sempre trazendo a verdade para o seu repertório linguístico, para o seu diálogo com as pessoas. Né? Nesse sentido, você estará caminhando aí, né, rumo à felicidade. Né? A felicidade é possível a partir do momento que a gente não precise de estar agindo de forma não ética, de forma incorreta, inadequada, que possa vir a prejudicar alguém. Né? Então, esse seria um valor moral que está sendo ensinado neste conto. E com relação aos aspectos linguísticos, eu só quero chamar a atenção aqui nesse slide para o uso do mas, M-A-S, e do mais, M-A-I-S. Vejam, a palavra mas é uma conjunção adversativa que dá a ideia de oposição de ideias. Né? Eu queria sair, mas não posso. Agora, mais, com i, ele indica quantidade. Eu preciso estudar mais para as provas, para aprender, para enriquecer meu intelecto. Mais em quantidade com i. Em oposição de ideia, sem o i, a gente usa mas, certo? E vamos para a nossa quarta atividade. Senhor, sou jardineiro e uma das minhas virtudes é a perseverança. Mas por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. Meu avô ajudou a pensar sobre o que fazer e optei por dizer a verdade, contar meu esforço e pedir-lhe perdão. Quando o jovem Tai decidiu agir com honestidade, ele esperava ser recompensado por isso? Mais um tempo para esse exercício. E aí, então, não, né? Ele estava envergonhado e com medo, desejava apenas pedir perdão, certo? Então, se vocês responderam algo aí semelhante a essa ideia, né? Com certeza estão no caminho correto, estão aí entendendo, né, as nossas proposições de atividades. Então, o que nós estudamos nessa aula? Lemos um conto oriental, inferimos informações implícitas no texto e reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma expressão. Eu agradeço muito a participação de vocês, espero que tenham gostado e até breve.